Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, com a tua família. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, famílias cheias do Espírito. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós te damos graças e pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor nos guie no estudo da tua palavra e fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Famílias cheias do Espírito. Efésios capítulo 5, versos de 15 a 20. Diz assim a boa palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher no Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos dias muito difíceis, dias complexos. Parece que há uma conspiração contra as nossas famílias. Nossas famílias são afetadas, atacadas de todos os lados. E eu não me refiro aqui apenas às famílias cristãs. Todas as famílias estão sendo atacadas em seus fundamentos. Ataques de cunho moral, sexual, a identidade das pessoas, do indivíduo, estão sendo atacadas e, consequentemente, as famílias também. Distorção de prioridades, onde muitas vezes cada um só pensa em si e isso chega nas nossas casas. Enfim, seja uma família cristã ou não, todas as famílias estão perdendo valores, estão sendo atacadas, estão tendo princípios enfraquecidos, de modo que quando vêm as tempestades, não tem força, não tem uma base forte para se sustentar. Então, nesse momento, nós queremos aqui olhar para a palavra de Deus e identificar alguns valores de uma família cheia do Espírito. E o primeiro valor que nós identificamos em uma família cheia do Espírito é a sabedoria. Verso 15, que nós lemos aqui, capítulo 5 de Efésios. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Irmãos, normalmente o sábio é aquele que tem conhecimento. É aquele que, diante de uma decisão, ele busca aprender, busca ter a prática da coisa, e isso é bom. É bom nós sabermos, é bom termos conhecimento, é bom termos esse tipo de preparação para as decisões da vida. Mas, de fato, para o cristão, para uma família cristã, a sabedoria ela é fundamental, porque ela não se baseia apenas no conhecimento, ela não está pautada apenas em uma prática humana, mas ela está pautada no temor a Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, nossas famílias que devem ser sábias, devem ser famílias que temem a Deus. Temos que orar por isso, buscar isso. O viver, então, como um sábio, ele não se torna apenas vinculado a boas ou más decisões, a uma preparação ou não preparação em termos de conhecimento. Não está apenas vinculado a tudo a isso, mas o viver como sábio, ele está vinculado a algo que está além, algo que está ligado ao próprio Senhor, algo que está ligado ao que Ele nos ensinou e a sua voz e a sua palavra a nós, a Bíblia Sagrada. Lâmpada para os meus pés e a sua palavra, ela nos ilumina, ela nos guia pelo bom caminho. Está lá no Salmo 119, verso 105. Mas então, em termos de sabedoria, essa sabedoria que está em nossos lares através da palavra do Senhor, ela deve ser ensinada, ela deve ser cultivada. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. A sabedoria que é ensinada em nossos lares, ela ajuda na convivência, nos relacionamentos. Amós 3:3. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então, entre cônjuges, entre filhos, os relacionamentos são afetados diretamente quando há acordo, quando há o Senhor, quando há essa sabedoria que vem do Senhor. Tiago capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria, lá do alto, ela é primeiramente pura, ou seja, a pureza, a beleza na sabedoria que vem do alto. Depois, pacífica, ela faz paz, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sem hipocrisia. Então, irmãos, para que nossas famílias sejam famílias cheias do Espírito, nós precisamos valorizar a sabedoria. Sabedoria que tem início não no conhecimento humano, mas no temor ao Senhor. E o segundo valor de uma família cheia do Espírito é o tempo. Verso 16, Efésios capítulo 5. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, o tempo é um recurso muito precioso e também muito escasso. E o tempo ele deve ser, então, administrado com responsabilidade, de modo que nós possamos aproveitar o tempo e, assim, também aproveitar as oportunidades que temos na vida. Mas eu falo aqui de aproveitar o tempo não apenas para lazer ou para viver bem, ter uma vida agradável a si próprio, mas eu falo aqui sobre aproveitar bem o seu tempo com Deus. Essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes não sabemos aproveitar o tempo que temos para dedicarmos ao Senhor nossas famílias, para dedicarmos ao Senhor nossas vidas. Gastamos tempo com muita bobeira, com coisas sem sentido, com coisas que não nos levam a nada, simplesmente perdemos, jogamos fora o tempo que o Senhor tem nos dado. É preciso valorizar o tempo, é preciso dar atenção aos de casa, é preciso valorizar o tempo com Deus em família. Muitas vezes deixamos de lado práticas boas, não fazemos mais o culto devocional em casa, não oramos mais em família, nós não estamos gastando esse tempo juntos em buscar ao Senhor. Isso precisa ser retomado, nós precisamos trazer esses valores de volta, aproveitar bem o tempo, porque para tudo há uma ocasião, para tudo há um tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. O tempo ele é apropriado quando ele é usado da maneira correta. E os dias são maus, ou seja, o tempo passa e passa muito rápido. Quando nós percebemos, já passou, já perdemos muitas oportunidades. Então nós devemos aproveitar bem essas oportunidades em uma época que sabemos que os dias são maus. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a valorizar os nossos dias. Ensina-nos a aproveitar os nossos dias. E aí sim teremos corações sábios. Uma família cheia do Espírito é uma família que cuida do seu tempo. Uma família que sabe aproveitar as melhores oportunidades. Oportunidades para crescer nos relacionamentos. Oportunidades para crescer em Deus. Uma família que foge daquilo que é fútil, daquilo que é jogar simplesmente o tempo fora, mas investe tempo em oração e comunhão no Senhor. E o terceiro valor de uma família cheia do Espírito é a vontade de Deus. Efésios 5,17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nossas famílias devem buscar a vontade de Deus para tudo que fazemos. Só que na realidade, às vezes a gente resolve tomar as decisões, a gente escolhe os caminhos sem consultar ao Senhor, sem buscar a orientação, sem nos debruçarmos sobre a sua palavra. Então, estaremos assim, agindo por conta própria, fadados ao fracasso. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós precisamos cumprir as palavras da lei, entendendo que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante nós termos contato diário com a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. Famílias cheias do Espírito são famílias que oram juntos, são famílias que leem a palavra juntos, que buscam a vontade de Deus juntos. Irmão, a sua família ela é única, ela é preciosa, ela tem muito valor. Então não se conforme com aquilo que não é a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus, ore, creia. Se há algo fora do contexto, fora do eixo, se há um parente afastado, se há uma desavença familiar, uma questão difícil, até mesmo impossível, busque a vontade de Deus, ore, coloque diante do Senhor a sua família, seja um intercessor. Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua família, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, queremos às vezes que Ele se
se volte para nós para atender às nossas vontades. Não, não é assim. O Senhor é soberano e Ele sabe o que é melhor para a tua casa. Faça o que o Senhor manda, obedeça, submeta-se à vontade dEle. A vontade dEle é o melhor para as nossas famílias. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus é o que faz a diferença na vida do crente e na sua família. 1 de João, capítulo 2, verso 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que deve te sustentar é o submeter-se a Deus, é o fazer a sua vontade. Famílias cheias do Espírito são famílias que valorizam a vontade de Deus. E o quarto valor de uma família cheia do Espírito é a gratidão. Verso 20, Efésios 5, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós devemos ser gratos em todo o tempo. Nós devemos ser gratos mesmo quando não temos tudo o que queremos, mesmo quando não alcançamos todas as coisas que esperamos, mas devemos ser gratos, porque a gratidão é o reconhecimento de que o que temos foi o Senhor que nos deu. Mesmo que nossas famílias, então, não estejam totalmente de acordo com o modelo esperado, ainda haja situações que devam ser tratadas, devemos ser gratos pela família que temos. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o desejo do Senhor é que nós sejamos gratos em tudo. Como eu disse, a família que temos, ela é graça de Deus. Estamos em família porque o Senhor é quem nos concede isso. Mas será que conseguimos identificar motivos de gratidão em nossos lares? Às vezes somos tão ingratos, tão duros. Eu quero propor um desafio a você, que nos dias que passarem você possa cada dia ser grato a alguém na sua casa por algo trivial, algo comum. Alguém fez o café, você agradeça. Alguém lavou uma roupa, você agradeça. Alguém arrumou a casa, você agradeça. Seja grato em coisas simples e você vai perceber que há ainda muitos outros motivos de gratidão, motivos maiores. Mas comece com as coisas pequenas. Seja grato em todo o tempo. Faça esse exercício. Agradeça mais, não reclame, seja e demonstre gratidão pelos da sua casa. Valorize a gratidão em família. Mas o que fazer então para que minha família seja cheia do Espírito? Primeiro, encontro com Deus. Efésios capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, preste atenção, aqueles que ouviram a palavra da verdade, que tiveram conhecimento da boa nova, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, as pessoas, elas creram no evangelho da salvação, receberam o selo do Espírito Santo, a marca da promessa. Uma família cheia do Espírito começa com pessoas cheias do Espírito. Que todos na sua casa possam receber o Espírito Santo. E como isso acontece? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, se há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus no seu lar, ore, mostre Jesus, apresente a palavra, mas principalmente testemunhe com a sua vida. Viva realmente o evangelho prático, amoroso, o evangelho que é altruísta, que demonstra esse amor pelos da sua casa, para que eles sejam alcançados pela graça divina. Segundo ponto, para que minha família seja cheia do Espírito Santo, devocional diário, esse é um ponto prático. Nós precisamos separar um tempo diário para buscarmos ao Senhor em família, para lermos a palavra, para orarmos, conversarmos sobre as coisas de Deus. Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista aqui fala de prioridade, de buscar ao Senhor logo cedo. Desenvolva ou traga novamente esse hábito à sua prática familiar, a prática da leitura, a prática da oração, a prática do devocional, do culto em casa, do culto em família. E o terceiro ponto para uma família cheia do Espírito, submissão mútua. O que é isso? Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
família não é local de disputa. Ninguém está vendo quem é maior, não pode ser assim, quem cresce mais, quem aparece mais. Não, mas família é um local onde todos devem estar sob a mesma missão, serem submissos uns aos outros, caminhar na mesma direção, alinhar as vontades, alinhar os entendimentos para que as famílias venham a bom termo. Então, irmãos, que o Senhor fortaleça as nossas famílias, que nós possamos valorizar a sabedoria, o tempo, a vontade de Deus, a gratidão, para cultivarmos o nosso encontro com Deus diário, através do culto, através da oração, através do devocional, sendo então submissos uns aos outros. E assim nós viveremos famílias cheias do Espírito. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações. Eu quero orar mais uma vez. Se possível for, feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor cuida de nossas vidas e cuida das nossas famílias. Que cada uma das nossas casas possam ser casas que estão firmadas na tua vontade, que buscam sabedoria vinda de ti, que desenvolvem a comunhão, que desenvolvem o crescimento juntos, orando, lendo a palavra, que todos nós possamos estar firmados em ti. As nossas questões, as nossas dúvidas, aquele que está afastado, aquela situação que é impossível, os relacionamentos que estão quebrados, nós pedimos o teu agir restaurador. Pai, usa as nossas famílias segundo a tua vontade para que sejamos famílias cheias do teu Espírito, do Espírito Santo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa e que todos nós tenhamos famílias cheias do Espírito Santo.